Ela era a pequena Miss do Colorado, um rosto que irradiava a perfeição em concursos de beleza. Mas, na manhã seguinte ao Natal de 1996, o brilho das luzes de festa deu lugar às sombras de um crime que, quase 30 anos depois, ainda desafia a lógica e a polícia. 3 páginas escritas à mão. Um pedido de resgate de $118 mil na época. E o corpo encontrado dentro da própria casa, horas depois da polícia ser acionada. Foi um invasor meticuloso ou um segredo de família escondido sob o tapete da alta sociedade? Hoje, aqui no True Crime Lab, nós vamos analisar juntos o caso de JonBenét Ramsey. – 6 de agosto de 1990. Em Atlanta, nascia JonBenét Patricia Ramsey. Seu nome, uma junção cuidadosa dos nomes de seus pais, John e Patricia. Parecia prever que ela seria o reflexo perfeito da união entre o poder e a beleza. JonBenét não estava sozinha. Ela tinha a companhia de seu irmão Burke, 3 anos mais velho, completando o retrato da família americana ideal e perfeita. Mas a vida dessa família não era feita apenas de concursos de misses. O patriarca John Ramsey era um magnata do setor da tecnologia. Como presidente da Access Graphics, uma gigante de software, ele acumulou uma fortuna que permitiu à família mudar-se para a exclusiva Boulder, no Colorado. John já vinha de um casamento anterior do qual teve 3 filhos, mas era com Patsy, uma ex-Miss Virginia, que ele construía o que parecia ser um império de sucesso e perfeição nas montanhas rochosas. Dinheiro, prestígio e influência. Os Ramsey tinham tudo que o sonho americano prometia. Mas, como o True Crime Lab vai mostrar hoje, grandes mansões guardam grandes segredos. E o isolamento de Boulder seria o cenário para um dos crimes mais enigmáticos do século XX. JonBenét não era apenas uma criança linda e angelical. Ela possuía um carisma que hipnotizava as lentes. Percebendo esse potencial, Patsy Ramsey decidiu transformar a infância da filha em uma carreira de elite nos concursos de beleza infantis. Os resultados foram imediatos. Títulos como Miss Realeza da América e Pequena Miss Colorado tornaram JonBenét uma celebridade local, um ícone de perfeição em miniatura. Mas por trás da maquiagem e dos troféus havia uma dinâmica complexa. Patsy, que ostentava o título de Miss West Virginia de 1977, era mais do que uma mãe incentivadora. Ela era uma mentora implacável. Rumores da época descreviam um comportamento agressivo e altamente competitivo, não só com as rivais, mas com a própria filha. Para muitos observadores, Patsy não estava apenas criando uma Miss. Ele estava projetando em JonBenét seus próprios sonhos de glória internacional. Uma extensão de sua própria identidade que nunca poderia falhar. Essa obsessão pela perfeição estética criava uma fachada pública impecável, mas levantava questões perturbadoras. Até onde ia o controle de Patsy sobre a vida da filha? E o quanto dessa pressão por performance poderia ter influenciado os eventos trágicos que estavam prestes a ocorrer? No mundo dos concursos, a imagem é tudo. Mas, dentro da mansão dos Ramsey, a imagem estava prestes a ser estilhaçada. Estamos no Natal de 1996. Para JonBenét, era um dia de pura euforia. Ela havia acabado de ganhar uma bicicleta e o espírito festivo tomava conta da celebração na casa de amigos da família. Ao retornarem para a mansão em Boulder, a rotina parecia serena. Patsy colocou a filha na cama, apagou as luzes e o silêncio da noite de inverno se instalou.
Ninguém poderia imaginar que aqueles seriam os últimos momentos de normalidade daquela casa. Às 5:30 da manhã, o silêncio é quebrado. Patsy Ramsey desce para preparar o café, mas o que encontra no caminho interrompe seu fôlego. No quarto de JonBenét, o vazio. Nos degraus da escada, algo ainda mais perturbador. 3 páginas escritas à mão, densas, deixadas propositalmente para serem encontradas. Não era apenas um bilhete, era um manifesto de sequestro. A nota era específica e aterrorizante. Afirmava que JonBenét estava em posse de uma facção estrangeira e exigia a quantia exata de $118 mil para sua devolução. O aviso era claro: qualquer tentativa de contato com a polícia ou o FBI resultaria na execução imediata da menina. Aqui é importante chamar a atenção para um detalhe técnico que intriga os investigadores há décadas. Por que um valor tão específico de $118 mil? Quase exatamente o valor de um bônus de Natal que John Ramsey havia recebido naquele ano. Alguém de dentro sabia demais, ou a ameaça vinha de muito mais perto do que se imaginava. O pânico se instala e ignora ordens. Apesar da ameaça de morte explícita na carta de resgate, o instinto de Patsy foi buscar socorro. Primeiro, ligou para amigos próximos. Depois, exatamente às 5:52 da manhã, o despacho da polícia de Boulder recebeu o chamado que mudaria a história da cidade. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. Note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's blonde. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out and she's right here. Oh my God, please. Okay, Please, well, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for Please, me, okay? hurry. Patsy? Patsy, em prantos, gritava que sua filha havia sido levada. A sorte estava lançada e o aviso dos supostos sequestradores acabava de ser solenemente ignorado. Às 6 da manhã, o policial Rick French entra na cena. Ele rapidamente faz uma busca, mas o destino brinca com os detalhes. French chega a parar diante da porta do porão, mas decide não abri-la por estar trancada por dentro. Sem imaginar o que estava do outro lado, ele pede reforços. E é aqui que apontamos o maior desastre forense desse caso. Sabemos o quão importante é uma cena de crime, e quanto mais pessoas estiverem distantes dela, é melhor para manter as evidências no seu devido lugar. E aqui, a família Ramsey cometeu um grande erro. A regra número 1 de qualquer investigação foi violada. A casa não foi isolada. Policiais, amigos da família e vizinhos entravam e saíam o tempo todo, limpando superfícies, movendo objetos e espalhando seus próprios DNAs por onde JonBenét poderia ter deixado pistas. Às 8 horas da manhã, a detetive Linda Arndt assume o comando. O clima era de uma espera agonizante. Enquanto colhiam os depoimentos, a orientação era aguardar a ligação dos sequestradores que estava prevista na carta. Mas o telefone, o único elo de esperança, permaneceu em um silêncio absoluto. As horas passavam, o café era servido na cozinha e a contaminação da cena continuava.
Ninguém percebeu que, enquanto olhavam para fora esperando um telefonema, a resposta para o mistério estava o tempo todo debaixo de seus pés. Começa então a tarde, e em um movimento que especialistas forenses criticam até hoje, a detetive Linda, sozinha e sobrecarregada, pede que John Ramsey e um amigo revistem a casa. O que deveria ser uma perícia técnica tornou-se em uma busca desesperada liderada pelo próprio pai. John desce então ao porão, o mesmo local onde o policial French havia parado horas antes. Atrás de uma porta trancada, em um quarto de vinhos escuro, o pesadelo ganha forma. John Benet é finalmente encontrada. Ela estava envolta em um cobertor branco com as mãos acima da cabeça, fita adesiva na boca e um cabo de nylon em torno do seu pescoço, claramente já sem vida. No desespero de um pai, John comete o último erro de preservação daquele dia. Ele agarra o corpo, retira a fita e o carrega para o andar de cima. Ao fazer isso, evidências como fibras e possíveis vestígios de DNA do agressor são alterados e podem até ser destruídos. Então, a cena do crime, que já era um caos, agora estava irremediavelmente comprometida. John Benet é então encaminhada para o médico legista e a autópsia revelou um cenário de brutalidade calculada. John Benet morreu por estrangulamento, mas também apresentava uma fratura severa no crânio causada por um impacto contundente. O agressor utilizou um garrote improvisado, um instrumento de tortura feito com corda de nylon e um cabo quebrado de um dos pincéis de pintura de Patsy Ramsey. Mas o detalhe que mantém o alerta até hoje foram encontrados vestígios de sangue e um DNA masculino desconhecido em sua roupa íntima. Haviam evidências de agressão sexual, mas o DNA não pertencia a ninguém da família, pelo menos não segundo os testes da época. Alguns dias se passam e o circo midiático de Boulder tornou-se insuportável para os Ramsey, que retornaram para Atlanta. No dia 31 de dezembro, enquanto o mundo se preparava para o ano novo, a pequena Miss era enterrada em Marietta. Mais de 200 pessoas assistiram à despedida final. John Benet agora repousava ao lado de sua meia-irmã, Elizabeth, vítima de um acidente anos antes. O caso estava encerrado para a família, mas para o mundo, a caçada pelo culpado estava apenas começando. Quem teria sangue frio para fabricar um garrote com os materiais da própria casa? Com a cena do crime severamente comprometida, o trabalho dos investigadores tornou-se uma corrida contra o tempo. A família Ramsey manteve uma postura colaborativa. Entregaram amostras de sangue, cabelo e até testes de caligrafia. Em depoimentos que duraram horas, mantiveram a mesma versão. Um intruso teria entrado e levado John Benet. Mas nós sabemos que, às vezes, as menores evidências contam as maiores mentiras. E a prova, dessa vez, veio do estômago da vítima. Durante a autópsia já mencionada anteriormente, um detalhe chamou a atenção do médico legista. Restos de abacaxi fresco, ainda em processo de digestão. Isso significa que a menina havia comido a fruta há cerca de 1 hora ou 2 antes de ser morta. No entanto, ao serem questionados, John e Patsy foram categóricos. John Benet não comeu abacaxi naquela noite, e eles jamais serviram a fruta para ela após chegarem da festa de Natal. Aqui a ciência forense colide com o depoimento da família. Na mesa da cozinha, a polícia encontrou uma tigela com abacaxi e leite. As impressões digitais reveladas na tigela eram de Burke, o irmão de 9 anos. Mas os pais juravam que Burke havia dormido a noite inteira e só acordado com a chegada das sirenes. Para os investigadores, o abacaxi não era apenas uma refeição. Era a prova de que a cronologia narrada pelos Ramsey tinha falhas grandes e fatais. Apenas 7 dias após o crime, em uma decisão que muitos consideram prematura, os Ramsey foram à TV.
No canal da CNN, diante de milhões de pessoas, eles mudaram o foco da investigação para o medo coletivo. Patsy apelou para a moralidade, declarando-se parte de uma família cristã e temente a Deus. Mantenham seus bebês por perto, alertou John. Mas, para os detetives que assistiam de longe, aquela não parecia fala de pais em luto, mas sim uma performance cuidadosamente ensaiada para afastar as suspeitas que batiam à sua porta. Com o DNA inconclusivo e uma carta de resgate que parecia um roteiro de ficção, a investigação entrou em um labirinto. Embora o olhar do público estivesse fixo nos Ramsey, mais de 1.600 pessoas foram consideradas de interesse, mas enquanto a lista de suspeitos crescia, o departamento de polícia e a promotoria começavam uma guerra interna que selaria o destino do caso. Em 1998, surge uma figura central, Lou Smith, um detetive aposentado com um currículo invejável. Contratado pela promotoria, Smith trouxe uma visão que abalou as estruturas da investigação. Ele apresentou evidências que um intruso poderia sim ter entrado na casa. Smith apontou para uma janela quebrada no porão e uma pegada de uma bota da marca Hi-Tech, que não pertencia a ninguém da família. Para ele, a polícia estava cega pelo viés de confirmação, ignorando o óbvio para culpar os pais. O impasse tornou-se insustentável. De um lado, a polícia de Boulder, convencida da culpa dos Ramsey, e do outro, a promotoria, relutante em processar sem provas contundentes. Sob pressão popular e do governo do Colorado, um grande júri foi convocado sob o comando do promotor especial Michael Caine. Mas o resultado dessa pressão foi a ruptura total da equipe. Os dois principais investigadores pediram demissão em protesto, expondo a ferida aberta do caso. As cartas de demissão foram ataques diretos. Lou Smith saiu alegando que o foco era injustamente punitivo contra a família. Já o investigador Steve Thomas disparou contra a promotoria, acusando-os de sabotagem e falta de apoio à polícia. Mas Thomas também não poupou seus próprios colegas, admitindo o que o mundo já suspeitava. O trabalho de campo na noite do crime foi desastroso. O caso JonBenét Ramsey não estava apenas sem solução. Ele estava sendo canibalizado pelas próprias mãos que deveriam protegê-lo. Em 1999, o caso JonBenét Ramsey parecia finalmente caminhar para uma resposta. Após meses analisando evidências que o público ainda não conhecia, o grande júri tomou uma decisão que abalaria as estruturas do Colorado. Eles votaram pelo indiciamento de John e Patsy Ramsey. A acusação não era apenas sobre o crime em si, mas sim por colocar a filha em uma situação de risco fatal e por obstruir a investigação do assassinato. Para o júri, havia provas suficientes para levar os pais ao banco dos réus. Mas então aconteceu algo impensável. O promotor distrital Alex Hunter ignorou a decisão do júri. Em uma manobra polêmica, ele se recusou a assinar o indiciamento, alegando que, apesar da convicção dos jurados, as provas eram circunstanciais demais. Hunter temia que, sem uma prova cabal ou uma confissão, o Estado sofreria uma derrota humilhante no tribunal. Então, com uma canetada, o processo foi arquivado e a decisão do grande júri permaneceria em segredo por mais de uma década. Nas décadas seguintes, o processo passou pelas mãos de diferentes promotores, como se fosse um bastão em uma corrida sem linha de chegada. Aqui é importante destacar que o caso nunca parou no tempo. Provas antigas foram submetidas às novas técnicas de DNA, como a genealogia genética e o DNA de toque, na esperança de que a ciência do século XXI pudesse resolver um erro do século passado. Teorias sobre intrusos, vizinhos e até suspeitos distantes foram revisadas, mas cada nova porta aberta parecia levar a outro corredor vazio. O caso JonBenét Ramsey tornou-se o maior frio da história da perícia americana, um labirinto de erros técnicos, interferências políticas e silêncios familiares. Quase 30 anos depois, a pergunta que ecoa nos corredores do laboratório é a mesma que parou o mundo naquela manhã de Natal.
Quem matou a pequena Miss Colorado? A ciência avançou tanto, mas a resposta continua enterrada sob a neve de Boulder? Para muitos investigadores, as pistas dentro da casa apontavam para um teatro do crime. O pincel de Patsy, a carta escrita no papel da família e a ausência de pegadas na neve formaram a base da teoria mais perturbadora. O assassinato foi um acidente doméstico seguido de uma encenação. A hipótese sugere que JonBenét foi atingida na cabeça e, acreditando que ela estava morta, a família teria entrado em pânico, forjado o sequestro e o estrangulamento para encobrir a tragédia. 2 vizinhos relataram luzes acesas e um grito na madrugada, mas o maior indício contra os pais foi o comportamento. Por que não vasculharam cada centímetro da mansão antes de ligar para a polícia? O governador Bill Owens, na época, chegou a confrontar os Ramsey publicamente, exigindo que parassem de se esconder atrás de advogados e assessores de imprensa. Mas a família não tinha um único histórico de violência. Como uma família cristã exemplar se transformaria em cúmplice de um homicídio em questão de horas? É o paradoxo que mantém o caso vivo até os dias de hoje. Avançando um pouco mais no tempo, em 2016, a CBS reacendeu o debate com o especial The Case of JonBenét Ramsey. Nele, especialistas forenses lançaram a teoria que quebrou a internet. O autor teria sido Burke, o irmão de 9 anos. Segundo essa tese, um desentendimento banal por causa de um pedaço de abacaxi teria levado Burke a atingir a irmã com uma lanterna pesada. Sem a intenção de matar, o golpe teria sido gatilho para o plano de encobrimento dos pais para salvar o único filho que lhes restava. A reação de Burke foi imediata. Um processo milionário de difamação contra a emissora e os produtores. Para responder às acusações, Burke deu sua primeira grande entrevista ao Dr. Phil. Aos 29 anos, sua linguagem corporal, marcada por sorrisos que muitos consideram inapropriados, gerou ainda mais polêmica. Ele negou qualquer envolvimento, reforçou a inocência da família e lembrou o óbvio: nunca houve prova física ou DNA que o ligasse ao crime. Para Burke, ele e os pais foram vítimas de um sistema que precisava de um culpado a qualquer custo. Mas e se o assassino estivesse o tempo todo observando da calçada ao lado? Vamos agora voltar os nossos olhos para Gary Oliva. Em 1996 ele tinha 32 anos, um histórico de crimes sexuais e morava a poucos quarteirões dos Ramsey. Oliva não era apenas um estranho, ele era um homem obcecado. No ano 2000, ao ser preso por posse de drogas, a polícia encontrou algo perturbador em sua mochila. Uma foto de JonBenét Ramsey guardada, talvez como um troféu. A pista mais contundente veio de um amigo de Gary, Michael Vale. Segundo Michael, logo após o crime, Oliva ligou em prantos fazendo uma confissão aterrorizante. Ele teria dito, abre aspas, "Eu a deixei dormir, a cabeça dela bateu e eu a vi morrer. Foi um acidente." Gary ainda teria acrescentado que JonBenét não era como as outras crianças. E os paralelos não param na fala. O garrote sofisticado usado em JonBenét era assustadoramente similar a um dispositivo que Oliva usou em um ataque anterior contra a sua própria mãe. Para o investigador particular dos Ramsey, Ollie Gray, Gary era o encaixe perfeito para o perfil do assassino. Em 2020, Gary Oliva voltou às manchetes ao ser condenado por crimes gravíssimos envolvendo pornografia infantil, reforçando seu perfil perigoso. No entanto, aqui nós encontramos o seu maior impasse. Apesar das confissões, da obsessão e das semelhanças no modus operandi, a prova definitiva o inocentou. O DNA de Gary Oliva foi testado e não é compatível com o material masculino encontrado na roupa íntima de JonBenét. Bill McReynolds era um senhor carismático, amigo próximo dos Ramsey e o Papai Noel oficial das festas da vizinhança. Apenas uma semana antes do crime, ele estava na mansão de Boulder, distribuindo sorrisos e presentes. Mas o que parecia ser uma amizade inocente escondia camadas de uma obsessão quase mística pela pequena garotinha.
A ligação entre os dois era profunda e, para alguns, estranha demais. Dias antes da tragédia, JonBenét presenteou Bill com um pequeno frasco de glitter. Para ele, aquele objeto tornou-se um amuleto sagrado. Bill levou o frasco da menina para dentro de uma sala de cirurgia cardíaca e deixou instruções claras à sua esposa. Quando ele morresse, o conteúdo daquele pote deveria ser misturado junto às suas cinzas. Uma devoção que atravessa a barreira entre a vida e a morte. Mas são as coincidências do passado de Bill que realmente arrepiam os investigadores. Voltando no ano de 1974, sua própria filha havia sido vítima de um sequestro e assassinato, um trauma que ele carregava como uma sombra. Mais perturbador ainda era sua veia literária. Bill escreveu uma peça de teatro que descrevia, com detalhes gráficos, uma criança sendo abusada e morta em um porão. Uma obra que, anos depois, parecia ter ganhado vida dentro da casa de seus amigos. O jornal Denver Post trouxe a história à tona, mas a polícia nunca encontrou provas físicas que conectassem Bill àquela noite fria de dezembro. Bill McReynolds faleceu em 2002, levando consigo a explicação para sua obsessão. Ele foi investigado, mas seu DNA, assim como o de Gary Oliva, não foi compatível com o material da cena. Linda Hoffman Pugh e o seu marido, Mervyn, conheciam a mansão dos Ramsey como a palma das suas mãos. Linda era a governanta, Mervyn, o faz-tudo. Embora não trabalhassem mais lá, Linda ainda possuía algo que valia ouro, uma cópia das chaves da residência. E, pouco antes do Natal, ela tinha um motivo, um pedido de empréstimo negado pelos patrões que a deixou em uma situação financeira desesperadora. A polícia não perdeu tempo. Na mesma noite em que o corpo foi encontrado, os investigadores bateram à porta de Linda. Colheram seu DNA, impressões digitais e pediram que ela escrevesse o valor do resgate para a comparação caligráfica. Em um depoimento maçante de 8 horas, a governanta contra-atacou. Linda pintou um retrato sombrio de Patsy Ramsey, descrevendo-a como uma mulher de múltiplas personalidades, que frequentemente perdia a paciência com sua filha. E, para Linda, a fachada da família perfeita era apenas isso. Uma fachada. A teoria de Linda e Mervyn era simples. Sufocados pelas dívidas, teriam planejado o sequestro perfeito. Eles sabiam do bônus de Natal de John, o famoso valor de $118 mil, e sabiam onde encontrar o papel, a caneta e o pincel. Eles sabiam também como entrar na casa sem serem notados. O plano seria esconder a menina no porão enquanto negociavam um resgate, mas no meio do caminho algo deu terrivelmente errado. Sem álibis além de "estamos dormindo", o casal Hoffman Pugh tornou-se o alvo preferencial da teoria do intruso conhecido. Mas, como em todas as outras pistas desse labirinto, as evidências nunca passaram de circunstâncias. E, no fim das contas, nenhuma acusação formal foi feita. Em 2006, quando o caso parecia destinado ao esquecimento, o mundo parou diante de uma notícia bombástica. Um homem havia confessado o crime. Do outro lado do oceano, na Tailândia, o ex-professor John Mark Carr começou a enviar e-mails perturbadores para o jornalista Michael Tracy. Neles, Carr não apenas admitia ter abusado e estrangulado JonBenét, como fornecia detalhes gráficos que fariam qualquer investigador estremecer. Parecia que finalmente o monstro de Boulder havia mostrado seu rosto. O que tornava a confissão de Carr tão crível eram os detalhes. Ele utilizava expressões textuais idênticas às da nota de resgate e mencionava um apelido íntimo de Patsy que nunca havia sido revelado ao público. Ele afirmou que sua paixão pela menina era uma obsessão romântica e confirmou a teoria da lanterna como a arma do golpe na cabeça. Já fichado por posse de pornografia infantil, Carr foi preso em Bangkok sob os holofotes do mundo inteiro. Para a opinião pública, o mistério de 10 anos estava finalmente encerrado. Mas o True Crime Lab ensina que a verdade não aceita encenações.
Ao chegar em Boulder para os interrogatórios, a história de Carr começou a desmoronar. Primeiro, a chave mestra desse caso, o DNA. Seu material genético não correspondia ao encontrado na roupa íntima de John Benet. Em segundo lugar, vinha a logística. A polícia não encontrou um único rastro. Sejam passagens, registros de hotéis ou qualquer outro documento que comprovasse que ele estava em Boulder em 1996. Carr não era um assassino. Era um confessor narcisista que buscava a fama através da tragédia alheia. A obsessão do público por esse caso transformou a tragédia em cultura pop. Documentários como Quem é John Benet, da Netflix, exploram o impacto psicológico do crime através de atores que tentam entender a mente dos envolvidos. Já a série What Really Happened, do Discovery Plus, mergulha em conteúdos inéditos, áudios e cartas que trazem novas camadas a este quebra-cabeça. O mundo continua tentando decifrar o indecifrável, buscando em cada pixel de evidência uma resposta que insiste em não aparecer. O tempo, porém, não espera pela justiça. Em 2006, Patsy Ramsey partiu aos 49 anos, vítima de um câncer de ovário, sem nunca ver o nome de sua família limpo ou o culpado atrás das grades. Ela foi enterrada ao lado de John Benet, unidas no silêncio eterno. John Ramsey, hoje em Michigan, reconstruiu sua vida e casou-se novamente em 2011, mas continua sendo a voz que clama por testes de DNA mais avançados. Ele carrega o peso de ser o último guardião de uma história que destruiu sua casa. Mesmo após quase 30 anos, milhares de páginas de investigação e o esforço da ciência forense moderna, a identidade de quem matou John Benet Ramsey permanece oculta nas sombras da mansão em Boulder. No laboratório da vida real, nem sempre há uma solução de última hora. Às vezes, o que resta é apenas a memória de uma criança que o mundo nunca esqueceu.